Bom dia, turma. Vamos dar continuidade ao conteúdo Espaço Econômico da América Latina, capítulo 5, volume 2 da apostila de vocês. América Latina e Estados Unidos. Aqui nós estamos vendo um quebra-cabeça. De um lado, Estados Unidos, do outro lado, os países que compõem, então, a América Latina. Bem, por muito tempo a América Latina esteve sujeita aos Estados Unidos. Ela dependia muito dos Estados Unidos. Atualmente tem ampliado suas relações comerciais com outros países, não somente com os Estados Unidos. Então, para que essa relação econômica não ficasse somente entre os Estados Unidos, eles então criaram aí o Mercosul, que é um bloco econômico dos países da América Latina. E esse bloco econômico vai influenciar as relações comerciais entre os países. Exemplo, então, é aí o Mercosul que a gente já falou. Só lembrando que a América Latina é formada por países da América Central, da América do Sul e pelo México, que se situa na América do Norte. Para mostrar melhor a vocês, aqui está o México, a localização. Aqui, nessa região aqui, são os países da América Central e aqui, América do Sul. Vamos falar sobre o México. O México se limita ao norte com os Estados Unidos. É um país latino-americano, porém mantém relações profundas com a América anglo-saxônica, especialmente com os Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre a organização do espaço econômico mexicano. Lá no período colonial, naquela época onde tinha as grandes navegações, onde os portugueses e outros países da Europa eles saíam para poder pegar especiarias para movimentar o comércio naquela época, e quando eles saíam para poder pegar especiarias, muitos foram ocupando outros territórios. Eles falam que eles descobriram muitos territórios. Na verdade, já era ocupado, né? Só que na concepção deles, eles descobriram e tomaram posse aí. Então, a maior parte da riqueza produzida também no México era enviada para a metrópole europeia. Então, nessa época, a desigualdade social era imensa no México. As riquezas se concentravam nas mãos apenas dos grandes fazendeiros, dos mineradores e do clero. A disputa pela terra criou no país um grave problema agrário, gerando conflitos sociais e políticos. Para quem não lembra mais o que é esse problema agrário, é quando muitas terras ficam nas mãos de poucos donos, principalmente aqueles que são ricos. Outros fatores também que geram profunda desigualdade social no México é a falta de mercado consumidor, ou seja, pessoas que comprem, a inexistência também dos investimentos produtivos ao mercado interno e também dependência e instabilidade econômica. Quando a gente fala de dependência, é quando ele depende muito dos investimentos estrangeiros, ou seja, que países comprem produtos deles. Com o passar do tempo, o México, então, conseguiu aí sua sonhada independência, que ocorreu em 1821. Nessa época, houve um declínio da produção das minas e eles começaram a investir mais em produtos agrícolas de exportação, como algodão, café, sisal e cana-de-açúcar. O México é um grande produtor de cana-de-açúcar, produção voltada para o mercado externo, ou seja, eles vendem muito para fora, mas grande parte é consumida também no próprio país. A comunicação ferroviária e marítima trouxe desenvolvimento industrial e integração nacional. Nessa região aqui, ó, nós temos então o Golfo do México, onde vocês estão vendo a seta vermelha apontando. Então, nesse Golfo do México são encontradas importantes jazidas de petróleo. Mas olha, não foram as jazidas que fizeram com que o México fosse aí um país industrializado. As multinacionais que foram instaladas no território mexicano são as responsáveis em grande parte pela industrialização do México. As principais indústrias do México são do setor automobilístico, como indústria de autopeças e também montadoras. As principais montadoras do México e de origem estadunidense, ou seja, que vieram dos Estados Unidos, são Ford, General Motors e Chrysler. Mais tarde, em 1980, novas montadoras chegam então no território mexicano.
Já essas montadoras já são europeias e asiáticas, que é a Volkswagen e a Nissan. O que se percebe é que as multinacionais aproveitam a infraestrutura e a aglutinação de mão de obra em mercado consumidor do México. Elas estão principalmente na cidade do México. Outros tipos de indústrias que nós encontramos no México são as maquiladoras. As maquiladoras são empresas ligadas a grandes corporações, instaladas em países em desenvolvimento. Elas realizam apenas a montagem final do produto para exportação, ou seja, essas indústrias elas não fazem todo o processo quando vai fazer algum produto. Ela só fica com uma parte. Aqui nós temos um exemplo, então, de uma indústria maquiladora. No México, são instaladas as indústrias de montagem, com empregados jovens e pouco qualificados, ganhando salários muito baixos. Nos Estados Unidos, ficam os centros de organização empresarial, que cuidam da administração geral como estoque e comercialização. Muitas vezes também é realizado o acabamento final de peças montadas no México. Então é como se fosse assim: aqui vai montar apenas uma pequena parte, depois vai levar para os Estados Unidos para terminarem de montar. Só que esses trabalhadores aí, eles ganham muito pouco para fazer muito trabalho. Aí é diferente de uma pessoa que mora nos Estados Unidos. E se ele for fazer o mesmo trabalho, ele vai ganhar 7 vezes mais do que uma pessoa que trabalha, então, nessas indústrias maquiladoras presentes no México, mas que não são empresas mexicanas, e sim de outros países que instalam as suas multinacionais ali para poder lucrar mais, né? Porque vai pagar pouco para uma produção em massa. Aí você pode estar se perguntando, mas será que existem vantagens e desvantagens para quem instala uma indústria maquiladora ali no México? Sim. As vantagens são diminuição de custos de produção pelo emprego de mão de obra barata, facilidades administrativas, incentivos governamentais, isenções alfandegárias para a importação de peças e exportação de produtos já montados. E as desvantagens: os trabalhadores mexicanos ganham até 7 vezes menos que funcionários de fábricas que exercem a mesma função nos Estados Unidos. Isso vai estimular mais tarde a migração de empresas estadunidenses. Essas são as desvantagens. Vamos falar agora sobre uma economia primária. Quando a gente fala em economia primária, é aquela primeira economia que não mudou sua forma de produção. A economia da América Central ainda apresenta traços de modelo de exploração do período colonial, chamado plantation. Base da economia é a agricultura. O turismo tem desenvolvido bem na região. Em razão da baixa qualidade das terras e da mão de obra barata e abundante na região, as áreas ocupadas pela agricultura de subsistência são extensas e utilizam pouca tecnologia. Quando a gente fala de agricultura de subsistência, é aquela que é familiar, onde eles empregam pouca tecnologia, onde ainda é aquele trabalho bem rudimentar. Vamos falar agora de alguns países que se destacam em algumas atividades econômicas. A Jamaica está aí, gente, a Jamaica, que se destaca como produtora de bauxita. Agora, Trinidade, Aruba, Tabaco, Curaçao exportam bastante derivados de petróleo. Vai uma bananinha aí para vocês? Pois é, eu amo vitamina de banana, mas não vou falar da minha vitamina, né? Sim de Honduras. Honduras, a principal fonte de renda desse país é a exportação de banana. Isso mesmo que vocês ouviram. Eles ganham bastante. Guatemala, El Salvador, Nicarágua e na Costa Rica o destaque fica para o café. Olha, e isso é uma novidade, tá? Dos países da América Central que mais se destacam no cenário internacional são Panamá. Panamá por causa da sua posição estratégica, né? Materializada no Canal do Panamá. Ali o Canal do Panamá é bem importante para a economia, porque muitos navios passam por ele. Já Cuba, pela sequência de eventos geopolíticos nos quais esteve envolvido nas últimas décadas. E a gente fica por aqui. Na próxima aula daremos continuidade ao assunto que estamos estudando.